Olá pessoal, boa tarde, aliás, bom dia, né, ainda. Hoje nós vamos receber daqui a pouco o vice-presidente da Scania do Brasil, né, para a gente poder conversar um pouquinho, né, na verdade já até entrou e a gente já vai conversar para a gente falar um pouquinho desse mercado, né, o que está acontecendo nesse mercado de caminhões no Brasil. Vamos esperar mais gente entrar para que a gente consiga aí fazer a nossa live de hoje. Já pedimos desculpas pela nossa demora, nós estávamos fazendo alguns ajustes para a gente poder fazer uma live bem legal aí para vocês. Só mais uns minutinhos, 1 minuto na verdade. Convidado. Olá, Olá, Rodrigo, como vai? Tudo bom? tudo bem? Muito obrigado, viu? Roberto Barral, vice-presidente das operações comerciais da Scania do Brasil. Estamos muito felizes, né, de receber você aqui com a gente, né? Da tua casa, mas aqui com a gente, né? Tecnologia ajuda, né, Barral? Tecnologia ajuda, às vezes atrapalha também. A gente teve algumas questões técnicas que você teve que me ajudar e outras Sim. coisas que a gente não consegue administrar. Aqui no prédio estão cortando a grama, então eu desculpo se eventualmente tiver algum ruído fora, é que o pessoal está trabalhando aí daqui. Não, tranquilo. A gente está em casa, né? Então, alguns ruídos, às vezes passa alguém por trás, às vezes o cachorro late, mas Ah, faz parte. É isso aí. Barral, né? A gente convidou você, né? E estamos convidando outras pessoas, né, do mercado para a gente falar a respeito desse momento, né? Nós estamos vivendo, acho que é, é o é a pandemia pior, né, que existe. A gente nunca viveu isso nos últimos anos, né, nos últimos 100 anos, né, segundo os especialistas. E muitas mudanças estão acontecendo no mercado, né. Nós estamos desde a semana passada divulgando dados, né, do impacto no transporte rodoviário de cargas e com certeza não deve ter sido, não deve estar sendo diferente aí com vocês. E eu gostaria, né, que você me passasse um panorama, né, de como está aí para vocês na Scania. como você falou, a gente está vivendo realmente uma situação única, sem precedentes nenhum. Acho que nenhuma das nossas gerações passou por uma situação dessa, essa pandemia que está virando. E está fazendo a gente repensar muitas coisas, a forma de trabalhar, como você até falou, a gente fazendo nosso bate-papo, cada um da sua casa, tem que se adaptar a essa situação. Uma situação extremamente delicada, né? E a gente está enfrentando da melhor forma possível, né? Eu acho que dentro da nossa forma de ser de Scania, a gente não perdeu nossos valores, independente do que está acontecendo, é sempre o respeito pelo indivíduo e os clientes também em primeiro lugar. Então a gente tem trabalhado muito, lógico que as coisas estão mudando dia a dia, acho que o que a gente também está aprendendo, que cada decisão que a gente está tomando não consegue ser muito de médio prazo nem de longo prazo, está sendo de curto prazo, as coisas mudam diariamente. Dando exemplo prático da fábrica, a gente tinha uma programação de fechamento da fábrica nessa última sexta-feira, tivemos que antecipar em virtude das decisões tomadas no Estado e uma série de outras coisas. Então a gente está tendo que se adaptar, né? A gente está tendo que se adaptar. E antes de mais nada, eu acho que falei dentro dessa filosofia da Scania, quais são os principais movimentos que a gente tomou, né? Primeiro é preservar a saúde e integridade dos nossos colaboradores, dos nossos clientes, dos nossos motoristas. Então foi isso que a gente começou a fazer através da nossa equipe médica. Começamos a elaborar alguns vídeos de instruções de higienização, de cuidado, de como usar álcool gel, de como se comportar socialmente, qual a importância do isolamento. Tivemos que fazer essa questão do home office, para alguns funcionários da fábrica também, questão de férias antecipadas. E aí, além disso, né, a gente fala muito desses cuidados, só que depois tem a vida como ela é. Nós temos nossos motoristas rodando pelas estradas. E eles precisam ter assistência, né? Então, também foi uma primeira batalha que a Scania também teve. Alguns entendimentos que o transporte foi entendido como prioritário,
mas o nosso serviço em algumas regiões não foi entendido. Então, foi a primeira batalha que a gente teve, também juntos a alguns municípios, alguns estados, e graças a Deus teve um entendimento geral de que a nossa função também, de atendendo como concessionário na ponta, é fundamental para a continuidade do transporte. Que o transporte entrou como essencial, lógico, porque transporta comida, alimento, transporta remédios, combustível para tudo funcionar. A gente também tem o transporte dos próprios funcionários, os ônibus, geradores de energia que precisam estar funcionando, e a gente foi encaixado nessa categoria. Então é onde a gente está. E aí, para atender esses clientes, a gente também teve todo um cuidado e respeito para os nossos motoristas, os clientes que vão nos nossos concessionários. A gente fez e desenvolveu padrões estritos de higiene, de recebimento desses veículos. Ou seja, o veículo chega, é recebido numa área específica, ele é higienizado antes de o mecânico começar a fazer a manutenção. E depois do processo de manutenção, quando a gente vai entregar, também a preocupação da entrega. O veículo novamente é higienizado para entregar. E aí a gente vai andando pouco a pouco, né? A gente sabe que a NTC está muito envolvida em muitos assuntos, o governo, algumas entidades de classe. E a gente também entrou já na segunda fase, que também receber da melhor forma o nosso motorista. A gente já sempre recebeu muito bem. A gente tem o cantinho dele, tem chuveiro, tem restaurante. Algumas casas menores não tem restaurante, mas a gente vai fornecer nesse período um kit lanche, né, para aqueles que foram fazer a manutenção nas nossas casas. Então, é o dia a dia, Rodrigo. A gente Sim. está olhando com as notícias que saem, a gente tem que trabalhar agora com muita responsabilidade, muita serenidade e tranquilidade, para a gente, em primeiro lugar, preservar a saúde e a integridade física das pessoas. Barral, eu tenho participado de muitos lançamentos de vocês, né, recebo informações constantemente da sua área de comunicação, está sempre, né, conectada com a gente, né, a NTC é uma parceira, né, da Scania há tantos anos, e nós vimos que existem muitas coisas, né, que vocês desenvolvem, vocês têm inúmeras concessionárias pelo país. Como que foi administrar isso, essa questão do fechamento, né? Na verdade, não é nem do fechamento, mas adaptar o serviço, né, tendo esse país aí gigante e cada região, né, também, devido aos seus governadores, devido às suas prefeituras, tomando algumas atitudes e às vezes nem sempre seguindo o que foi falado lá pelo governo federal. Como que vocês administraram tudo isso ou estão administrando tudo isso? Em primeiro lugar, a gente tem alguns pilares fundamentais para a gente conseguir passar por isso, né? Primeiro, apesar da fábrica ter fechado as suas operações, né, temporariamente, a gente tem um departamento exclusivo de fornecimento de peças de reposição. E esse continua 100% ativo, fica na região de Vinhedo, então o pessoal extremamente dedicado que está trabalhando para garantir o fluxo de peças para os concessionários, para que quando o motorista passe nas nossas casas, que ele encontre as peças necessárias para fazer a manutenção. Outro ponto importante que a gente já estava trabalhando, mas continua de forma muito ativa, é o nosso Scania Assistance, que ajuda o motorista na estrada, uma eventualidade que possa ocorrer nas estradas, e que ele está lá atendendo essa necessidade do motorista. Além disso, a gente também tem a rede de concessionários, são mais de 150 pontos de atendimento no Brasil. Temos um relacionamento muito próximo com a rede, através da associação da Sobrasc, que tem sido um parceirão nesse momento. A gente tem feito reuniões diárias com eles para trocar ideia do que a gente pode fazer, o que a gente pode melhorar e garantir o atendimento. Então, para você ter uma ideia, a gente tem hoje 99% das casas operativas, parte delas 100% operativa, com toda a sua capacidade, e algumas mais focando em atendimentos de emergenciais e de agendamento. E aí eu acho que é importante, Rodrigo, mencionar para todo mundo que você fala nessa jornada desses lançamentos, né, que você abriu falando todos os lançamentos, você é um parceirão nosso com o NTC, o que tem acompanhado essa jornada da Scania, a gente não pode esquecer que o que a gente fez lá atrás de conectividade dos veículos, hoje em dia mostra que é uma ferramenta super útil para a gente ajudar o motorista e os nossos clientes nesse momento. Estamos falando de 30 mil veículos conectados. E esses veículos hoje mandam informações para a gente, onde eles estão, como estão, se necessitam manutenção ou não, que facilita que a gente faça a gestão da manutenção desse veículo. E atrelado a isso, você participou também muito, a gente fez lançamento de alguns programas específicos de manutenção, que a gente chama o nosso programa de manutenção flexível. Manutenção flexível é a mais básica e a premium. E o básico de tudo isso, nesse momento de crise, para estar ao lado do nosso cliente, do nosso transportador, o pacote de serviço que a gente faz, ele paga pela quilometragem rodada. Então, a gente, nesse momento de crise, a gente recebeu muitas chamadas dos nossos clientes perguntando, e agora?
eu não estou transportando tanto, caiu meu movimento. Como é que eu posso administrar esse fluxo de caixa? E a ajuda da Scania com a conectividade e manutenção não rodou, não pagou. Então, isso tem uma dificuldade enorme para os nossos para os nossos clientes, para que nesse momento de dificuldade ele está pagando é baseado no rodando, porque se ele está rodando, ele está faturando. E se não está rodando, não está faturando e não vai pagar a conta. Então, essa é a jornada que a gente fez. Então, é importante de tudo isso, a gente tem uma rede muito profissional para atender da melhor forma possível os nossos clientes, uma assistência técnica, uma assistência nas estradas e também a parte de fornecimento de peças. É isso que a gente tem dado do dia para garantir o mínimo de conforto e atendimento aos nossos motoristas. Muito bem. Barral, eu queria que você falasse um pouquinho ainda, voltando a falar da fábrica, né? Vocês têm uma fábrica que sempre em pleno movimento, né? Entregando como nunca. Qual foi a mudança, assim, ou qual mudança, né? Talvez as suas concessionárias vão sentir? Como que ficou essas questões de entrega, né? De todo um cronograma, um prazo para isso. Como que vocês administraram ou estão administrando isso? Primeiro, a gente tem que agradecer o entendimento muito dos nossos clientes, né? Porque, como a gente falou, a nossa programação teve que ser alterada em virtude de tudo que acontece. A primeira programação era para a fábrica na última sexta-feira, a gente tem que antecipar para segunda-feira. Todos os clientes foram informados do atraso, porque, lógico, foram 5 dias a menos de produção, e isso foi informado. O que está no planejamento nosso, junto com a fábrica, é a volta da fábrica programada para o dia 13 de abril. A partir daí, retoma a produção. E em 2 semanas, no máximo, a gente consegue recuperar aquela produção que foi perdida. Então, é uma questão de simplesmente passar o período, se tudo caminhar da forma que a gente imagina que caminhar, a fábrica com suas atividades em 2 semanas, e a gente consegue recuperar aquela produção de entrega. Porque, como você bem sabe, tudo que a gente produz tem um cliente determinado. Então, esses clientes foram informados, entenderam a situação e logo que volta à fábrica, eles vão ser os primeiros a serem atendidos, vão ter na prioridade número 1 dentro da fábrica. Muito bem. Eu queria saber também de você como que está essa questão do home office, né? Porque, assim, a gente sabe muito bem que a tua agenda é toda lotada, né? Tem inúmeros compromissos, né? Aqui no Brasil e fora do Brasil, né? Como que está sendo para você ficar esse tempo aí de isolamento social, trabalho com as equipes? Conta um pouco para a gente disso. O primeiro foi tentar me adaptar em casa, porque a minha filha, até ela entender que eu não estava de férias e estava trabalhando, né? E, lógico, a agenda é de todo mundo, né? A gente pensou, chegando em casa, as coisas iam ser mais tranquilas e, pelo contrário, as coisas mudam um pouco. Tem muita demanda, tem muito trabalho, muita... E aí a gente vai se adaptando. Eu acho que é uma nova forma de trabalhar, né? Acho que eu lá atrás, no passado, eu lembro uma vez eu tive uma apresentação de uma grande empresa falando de home office. Eu era uma pessoa 100% cética nisso, há uns anos atrás. E eu vi que tem uma forma de trabalhar. Lógico, o que eu sinto muito ainda é o contato pessoal, né? O contato com o cliente, com a rede, com os colaboradores. Mas acho que a gente está administrando de uma forma muito, muito, muito positiva. A gente tem um suporte muito grande da nossa área de IT, possibilitando que a gente tenha um equipamento, a gente tem uma conexão com os sistemas da fábrica, isso funciona muito bem. E também tem que falar da grata surpresa que eu tive com a minha equipe de colaboradores, são muito criativos, né? Porque também esse isolamento, que uma coisa é o home office, mas a gente está fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. A gente está fazendo home office com isolamento. Então isso traz um adicional um pouco mais delicado, né, para as pessoas. Porque é aquela questão psicológica, de você estar sozinho, você não está com contato. Mas a minha equipe fantástica, eles criaram uma agenda de atividades para o pessoal que está em home office. Então, pela parte de manhã, tem yoga, depois tem aula de música, aula de dança, aulas de coisa de culinária, bate-papo, café. É fantástico. Fizeram uma agenda de atividades nesse sentido, que faz com que as pessoas ainda continuem, mesmo distantes, continuem se sentindo próximas e juntos. Então, isso é fantástico. Essas coisas que são bacanas quando, no momento de dificuldade que a gente está vivendo, um momento extremamente delicado, aí que surgem as ideias, aí que a gente vê o valor da equipe que a gente trabalha. Quais são as lições você acha que essa pandemia pode nos trazer, talvez de positivo ou negativo? Eu acho que o que pode trazer é essa questão da gente trabalhar muito a nossa resiliência, a responsabilidade, trabalhar com muita tranquilidade, né? Saber e a flexibilidade também, porque a gente muitas vezes quando você está numa semana normal você faz um planejamento e às vezes a gente consegue planejar. E como eu falei desde o começo, a gente tem que trabalhar no dia a dia.
e essa questão do dia a dia ter uma novidade e você ter essa flexibilidade de se ajustar, de se adequar, de se adaptar é fundamental. A questão do próprio home office a gente vai começar a aprender também, porque uma coisa importantíssima também que a gente não pode deixar de falar, toda a nossa equipe de vendas está em contato com os clientes. Porque você falou como é que vocês estão administrando essa questão da fábrica, né? Então a fábrica parou, alguns saíram de férias, alguns estão de home office, mas toda a nossa equipe de vendas está 100% à disposição dos nossos clientes. Ligando, agora não é o momento de comercializar, não é a questão de negociar, é de dar apoio. O que eles estão precisando, como é que está o negócio, o que está sendo afetado, o que não está sendo afetado. Então, a importância é muito grande também da nossa equipe de vendas de estar em contato com todos os nossos clientes, dando essa tranquilidade, dizendo, ó, Scania está aqui para te apoiar. E passando essas informações que eu passei, de quando o veículo vai na concessionária, de buscar fazer um agendamento, de tirar as dúvidas que precisam ser tiradas. E estamos aí, apoiando nossos clientes e os nossos colaboradores estão 100% à disposição para que a gente passe, como você falou, essa crise de uma forma melhor possível. E eu acho que outra coisa é a união. Isso que eu te falei há pouco tempo, a união do grupo, de que a gente não está se encontrando, não está trabalhando junto, mas a gente criou um grande grupo no WhatsApp, a gente está tentando pelo menos uma vez por semana juntar os colaboradores para passar a mensagem, o que está acontecendo, atualizar. Eu acho que está deixando a gente vai sair muito mais fortalecido, isso não tem dúvida. A Scania é uma empresa global, né? No mundo inteiro existe Scania. E eu gostaria de saber qual que é o posicionamento da marca a nível mundial, né? Até porque essa pandemia é mundial. Né? Como estão, quais são as tratativas nesse sentido? Claro que a gente tem um país diferente, né, de muitos outros, né? O que é comercializado aqui, às vezes em grande escala, não é em outros lugares. Mas como que está esse posicionamento mundial da marca? Em alguns países, como vocês têm acompanhado, em alguns países a crise chegou de forma, lógica, antecipada, começou na China. O que a gente vê agora na China é uma certa retomada de algumas atividades, inclusive de algumas demandas, e agora está afetando seriamente a Europa, né? De forma muito dura. Alguns países, inclusive, que estavam no período de quarentena, prolongaram, né, o período de quarentena. E o que aconteceu na Scania? A Scania teve que, seguindo as normas e as determinações governamentais e também pelo respeito às pessoas, fechar todas as suas fábricas no mundo. Né? Inclusive, também porque a gente não pode só pensar o fechamento da fábrica, a gente tem toda uma cadeia de fornecimentos que impacta e que faz com que a gente tome essa decisão. Então, hoje, a situação da Scania, as suas fábricas estão fechadas no mundo, mas da mesma forma, todos os locais do mundo, a gente continua atendendo os nossos clientes nas concessionárias. Não tem um país que as concessionárias, tirando algumas restrições determinadas pelo governo, mas aquele que também foi entendido, e uma coisa que o Brasil fez muito bem, teve o mesmo entendimento que a Europa teve, do entendimento que o transporte é fundamental, é importantíssimo nesse momento, então as concessionárias estão trabalhando da mesma forma. E falando com meus colegas lá fora, a grande maioria está na mesma tendência, a grande parte dos concessionários trabalhando para atender aí os clientes. Ótimo. Barral, a NTC vem divulgando semanalmente uma pesquisa de impacto no transporte rodoviário de cargas. Né? A gente atende todos os, né, atua em todos os modais, né, de transporte, às vezes direto ou como intermediário, né, como nós vimos ontem com o economista da Austin Rate, Alex Agostini, que veio para trazer para nós algumas informações relevantes referentes à parte econômica. A gente sabe muito bem, né, que a Scania ela trabalha realmente para vender caminhões, né, está no mercado aí. Qual que é a preocupação, talvez, na parte econômica? Vocês estão vendo essas questões dos impactos de forma muito negativa? Como que vocês estão refletindo sobre isso a nível de empresa? Antes de mais, eu queria aproveitar, antes que eu perca a oportunidade de dar os parabéns para a NTC, eu recebo todos os comunicados, eu acompanho, eu vejo o que vocês estão fazendo. Parabéns, porque vocês estão muito e vocês estão apoiando justamente nesse momento que a gente precisa todo mundo em volta da mesma causa, trabalhando junto para que, como a gente fala, dar tranquilidade e minimizar os impactos. É claro que vão ter impactos econômicos, né? A gente pode falar de diferentes países. A gente ainda acredita aqui no Brasil, pelo dinamismo que existe no Brasil e pelas situações que a gente já passou no passado, o Brasil acho que se recupera às vezes um pouco mais rápido que outros países. Né? A eleição presidencial, pós-crise, antes-crise, a gente às vezes passa um semestre baixo, de repente as coisas
de cenário. A gente teve uma questão, foi as eleições, a gente também teve a questão das Fenatrans, que quando ocorrem, o mercado às vezes vem meio devagar, decresce, mas a gente sabe que vão ter impactos, né? O que a gente está trabalhando é com muita serenidade para avaliar esses impactos, e mais uma vez o foco agora é preservar a saúde humana. A gente está tomando essas decisões, tudo que a gente está fazendo é preservando a saúde. E lógico, do outro lado, a gente está dando com muita tranquilidade. No primeiro momento, como eu falei, entrega de caminhões, dependendo de tudo que for acontecer. Se for falar que vai voltar ao normal a fábrica dia 13, eu acho que a gente consegue recuperar. Mais para frente, a gente precisa avaliar. Mas impactos vão ter. A gente vê alguns setores do nosso segmento de transportes que ainda estão, alguns estão transportando, a gente sabe, de alimentos, alguma parte de químico, a parte de grãos. Alguns continuam, começam a cair. Né? Infelizmente, a gente vê isso, e como eles não trabalhando, perde o fluxo de peças, perde o fluxo bens de consumo, tem uma série de itens com as paradas vão afetar consideravelmente a economia. Agora, voltando à Scania, a gente acha que alguma coisa a gente ainda consegue recuperar, dependendo da extensão que seguir a crise. A Scania, como eu já disse, estava, né, está, né, normalmente sempre atualizando, né, a imprensa, os clientes das novidades, né, e muitas novidades. O que você fizesse um panorama a respeito do que estava acontecendo antes da pandemia? Barral, tá me ouvindo? Não? Só um minuto, eu vou chamá-lo novamente. Oi, voltou? Voltou. Ótimo. Eu te perguntei, né, antes, né, até antes da pandemia, né, houveram muitas divulgações e alguns lançamentos, alguns projetos. Eu gostaria que você fizesse um panorama de antes da pandemia, como estavam, né, esses projetos e tudo mais. Bom, uma coisa que é importante para todos os nossos amigos, nossos clientes que acompanham a história da Scania, independente do momento de crise ou não, a Scania nunca parou de fazer lançamentos, de investir no Brasil, de acreditar no país. A gente chegou, eu falo da minha história, eu cheguei em 2016, no meio de uma crise tremenda, uma queda de volume de 70%, 80%, e a Scania anunciando, além de completar seus 60 anos de história no Brasil, anunciando investimentos. Desde lá, a gente nunca parou de fazer lançamento. Então, são tanto na parte de serviços e culminando, né, o ano passado com a chegada finalmente da máquina dos sonhos, a nova geração, né? Então, a gente nunca parou de fazer. Nessa jornada, a gente, além de celebrar muito o que estava entregando a nova geração, né, uma economia de combustível que a gente falava e depois, lógico, os nossos clientes demonstraram que realmente é uma realidade o que a nova geração entrega. A gente está indo também com a propósito da sustentabilidade. A gente começou a falar dos veículos a gás. Então a gente continua. Inclusive até me perguntaram se os veículos a gás que foram vendidos já estão sendo entregues. Está no forno, porque era para sair agora no começo de abril, que já está na programação da fábrica e já vão sair. Então a gente não vai parar os nossos projetos, nossa programação. Os investimentos na fábrica continuam nos projetos essenciais. Lógico, o que a gente faz nesse momento, a gente dá uma segurada em algumas coisas, né? Alguns eventos, como vocês, os eventos que a gente tinha programados, a gente segura um pouco as viagens, alguma coisa a gente controla. Mas em termos de lançamento, de projeto e tudo mais, continua tudo no forno, tudo saindo. O que estava programado continua fazendo, porque a Scania não vai passar. É séria, é dura, mas ela vai passar. A Scania não pode ficar esperando as coisas andarem. Só que, lógico, agora tem que pé no chão e definir mais as prioridades. Mas coisas novas não vêm por aí. O que a gente está entregando aquilo, porque é muita novidade atrás de novidade. Vão vir mais coisas por aí, mas agora vai sair da fábrica, do forno, já os nossos veículos a gás. Muito bem. Eu gostaria, né, até é um reforço que nós estamos fazendo, né, até você citou, a NTC vem trabalhando mesmo constantemente nas informações para o associado dela, para as empresas de transporte. Existem muitas hoje, né, muitas notícias e muitas delas não são verdade.
né? E a gente tem reforçado aqui que esse tipo de contato com as marcas, com economistas, com entidades parceiras da NTC, que também, né, levam o transporte de cargas, né, para todo o Brasil, todas essas questões que realmente impactam, né, a vida das pessoas, né? Até a nossa nota oficial falava a respeito disso, né? Que a gente tem observado que as orientações de saúde são muito importantes, né? A gente tem que respeitar os órgãos de saúde, porque nesse momento eles que mandam, né, nessa informação, porque a gente não tem conhecimento, né, das causas, né, tudo isso. E a gente tem focado também em lembrar a importância do abastecimento, principalmente de medicamentos, do alimento, porque as pessoas, né, elas precisam continuar a vida delas mesmo em home office. Né? O que eu gostaria, né, que a gente reforçasse a questão da informação, né? Tomar cuidado aí com esse fake news. Eu gostaria que você me ajudasse nesse reforço. Não, isso eu acho que você falou importante, por isso que eu enalteci o trabalho que vem sendo feito pela NTC. Eu acho que é importantíssimo a responsabilidade e a qualidade da informação. Hoje nós somos bombardeados de uma série de informações, por WhatsApp, por qualquer outro tipo de canal social, pela própria televisão. A gente também tem que saber filtrar e buscar os canais antes de... Na Scania, a gente tem todo um departamento de comunicação muito ativo. A gente tem ido à rua, no certo sentido, né, desde casa, para passar informação para vocês. A gente tem 100% o nosso departamento de comunicação, relações governamentais, nossa equipe de vendas, a nossa gente, que lá vocês estão a ter as informações de cuidar, de que está fazendo a manutenção dos seus veículos. E eu acho, como você falou agora, de muita responsabilidade, tranquilidade e responsabilidade. Porque, infelizmente, como você falou, em qualquer segmento existem que fazem seus fake news, fazem essas informações que não agregam nada e simplesmente só desorientam. Tranquilos nesse momento e buscar, mais uma vez, parabéns à NTC. E da parte da Scania, volto a falar, nós temos nossos canais sociais, nós temos nossa rede de concessionários, nossos colaboradores 100% à disposição para atendê-los no que vocês precisam. Muito bem. Eu te agradecer, viu, pelo seu tempo aqui de falar com a gente, né, esclarecer muitas questões aí, principalmente para o cliente, né, de vocês, e também, né, para todo o mercado, porque é importante a gente ter sempre essa serenidade, passar informações, né, para as pessoas nesse momento. Muito obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Obrigado. Eu que agradeço mais uma vez o convite. A Scania, eu falo em nome da Scania, está 100% à disposição da NTC do que precisar, para falar, para comentar, se precisar, qualquer pessoa da minha equipe. E eu não queria deixar de agradecer a confiança dos nossos clientes, dos motoristas na Scania. Continuem, nós estamos aqui para ajudá-los e para fazer que a vida de vocês seja a melhor possível nesse momento de dificuldade. E também não posso deixar de agradecer a todos os colaboradores da Scania, que eu sei que de casa estão ralando muito, estão trabalhando muito, estão se esforçando para passar esse momento. A Sobrasque, a rede de concessionários, que tem sido um parceirão nesse momento. Por isso que a gente fala, no final das contas, a Scania é uma verdadeira família, é a família Scania. Desculpa, acho que deu uma pausadinha aqui. Você me ouve? Você me ouve? Deu para escutar, Rodrigo? Deu para escutar um pouquinho só, mas se você quiser repetir, aí eu acho que fica melhor para a gente fazer essa finalização. Tá bom. Eu vou repetir, não tem problema. Mais uma vez, agradecer os nossos clientes, os motoristas, que estão transportando riqueza para esse país, estão fazendo que esse país continue andando. Então, contem com a gente, a Scania está aqui para atendê-los da melhor forma possível, que vocês passem esse momento da melhor forma possível. E, de novo, da minha parte, eu tenho que agradecer os colaboradores da Scania, da fábrica, todo mundo que tem sido extremamente guerreiros nesse momento, enfrentando esse momento, também trabalhando. Eu sei que eles estão ralando muito. Nossa rede de concessionários, a Sobrasque, que também tem sido um parceirão nesse momento. E aí a gente vê a diferença. A gente vê a diferença de quem está do nosso lado. Aqueles que estão contribuindo, aqueles que estão ajudando
a que a gente passe esse momento, a gente vai sair muito fortalecido. Então, só tenho a agradecer. E o que eu tinha falado no final, que eu não posso deixar de falar essa frase, nós somos a verdadeira família Scania e todo mundo pertence a essa família. E vamos juntos sair fortalecido disso. Só quero agradecer mais uma vez. Obrigado muito pela oportunidade que você e a NTC deram para a gente para falar aqui. Eu que agradeço, também quero agradecer todo mundo que está aí, né, assistindo a gente, né, todo o pessoal aí da Scania, né, a gente tem vários joinhas aqui, o pessoal falando, né, das concessionárias Scania, vocês são sempre muito bem-vindos aqui na NTC, a NTC fica super feliz de ter vocês também como nosso parceiro, tá bom? Gratidão, e aí bom trabalho, né, porque a gente tem que voltar a trabalhar. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Valeu. Até mais, tchau, tchau.